Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse as mãos. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, dizia: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, nós vemos que Jesus está ainda no território pagão de Tiro e Sidônia, mas ele já está no caminho do mar da Galileia. E eis que Jesus vai ter um encontro com um surdo, mudo, um homem que falava com dificuldade. E pediram que Jesus agisse em favor daquele homem, que Jesus impusesse as suas mãos. Então, Jesus faz algo que ele fazia com costume, que era se retirar com os discípulos para estarem a sós, para ele poder ensiná-los com mais tranquilidade. Jesus vai fazer o mesmo, vai se retirar com aquele homem do meio do povo e vai fazer algo desse milagre, dessa cura que ele vai fazer, algo de diferente. Jesus vai pegar, colocar os dedos nos seus ouvidos, cospe a saliva, com a sua saliva, ele vai pegar, tocar na língua daquele homem. E olhando para o céu, vai dizer: abra-te. E no mesmo instante os ouvidos se abriram, sua boca, sua língua se soltou e ele começa a falar sem dificuldade. Então, Jesus pede para que não lhe digam que foi o que aconteceu, qual foi o motivo dessa cura, porque Jesus não quer ser um mero curandeiro. Jesus não quer ser um milagreiro, pois a principal missão de Jesus não foi fazer os milagres aqui na terra. Os milagres de Jesus foram feitos para que o povo do seu tempo e para cada um de nós pudesse comprovar que os milagres eram extraordinários e que ele tinha autoridade como Filho de Deus, pois ele era o próprio Deus. Os sinais, os milagres de Jesus eram para mostrar a sua autoridade. Por isso que Jesus não queria ser um milagreiro, porque sua missão, a sua hora, como ele disse para Maria, Nossa Senhora, sua mãe, lá nas bodas de Caná, não havia chegado. A missão de Jesus, apontada por João Batista, é resgatar o povo de Deus do pecado. Como João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o momento de Jesus, dele ser glorificado, não são com os milagres, mas quando Jesus é crucificado, erguido e coroado com a coroa de espinhos. Esse é o milagre, esse é a verdadeira missão, o qual o Verbo se encarnou,
se fez carne e habitou no meio de nós. A missão de redentor, de pagar a nossa dívida com o demônio, a dívida do pecado. Somente Ele poderia oferecer o sacrifício perfeito para redimir tão grave erro dos nossos pais. E aqui nós vemos que quando esse homem é curado, ele começa a falar, e quanto mais ele falava, e o povo reconhece em Jesus que tem feito bem todas as coisas, que aos mudos faz falar e aos surdos ouvir. Que nós também possamos, com graças que nós recebemos a cada dia, louvar e anunciar essa boa nova do reino dos céus. Sermos discípulos verdadeiros de levar essa boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo a outras pessoas. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos discípulos missionários, anunciadores do Evangelho, anunciadores da boa nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.